Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao 10º episódio do StatCast, o meu, o seu, o nosso podcast sobre estatística, ciência de dados e inteligência artificial. Meu nome é Richard. Meu nome é Patrícia. Meu nome é Fabiano. O nosso episódio de hoje é o futuro da estatística e da ciência de dados. Temos conosco uma convidada super especial que vem trazendo muita experiência e conhecimento para a gente. É isso mesmo. Ela é professora de Estatística e Ciência de Dados da Universidade Federal do Ceará, vice-coordenadora do Reset Lab, pesquisadora associada da Universidade Fiocruz da Bahia. Atua na área de Estatística e Ciência de Dados aplicada na saúde. Além disso, ela é membro do Mental Health for All Lab da Harvard Medical School e tem uma trajetória acadêmica impressionante. Pós-doutorado em estatística, doutorado pela USP, mestrado em matemática aplicada e estatística e experiência docente em várias universidades brasileiras. Notar sua atuação em pesquisa com inferência estatística, análise de sobrevivência, modelo de regressão, aprendizado de máquina e Big Data. É uma verdadeira referência na área. Professora Elisângela, seja muito bem-vinda ao nosso StatCast. É um prazer enorme ter você aqui. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer ao convite, né, a toda a equipe, e dizer que é um prazer, né, estar aqui hoje com vocês, né, podendo falar um pouco, né, da minha carreira, né, essa área tão promissora que é estatística e ciência de dados. Professora, é uma honra ter você aqui. Para começar, conta pra gente. O que te motivou a seguir a carreira de Estatística e Ciência de Dados? Então, desde muito cedo, sempre fui apaixonada pelos números. Mas no início, eu não conhecia a área da estatística, né? E muito menos a ciência do dado. O que me motivava mesmo era a matemática, pois era a única área que eu conhecia ligada aos números. Além disso, também tinha muita vontade de estudar algo que pudesse ajudar a identificar pessoas que sofriam por desigualdade social. Como? Estudando matemática, como era que eu ia conseguir fazer isso? Eu sou do interior, numa cidade chamada Alagoa Grande, na Paraíba, e para alguns o acesso à informação ainda não era tão amplo como hoje. E vivíamos com base na realidade local. Mas, apesar das limitações e dificuldades, meu foco era fazer uma faculdade, inicialmente em matemática, até que uma amiga de Alagoa Grande entrou no curso de estatística na UEPB, em Campina Grande, na Paraíba. E foi através dela que conheci a estatística e despertou em mim o interesse pela área. E eu pensei, esse negócio é fantástico. Além dos cálculos, posso identificar através de dados características sobre a população brasileira e ajudar a transformar a realidade. Então, prestei vestibular para estatística em Campina Grande, na Paraíba, pois era a cidade mais próxima onde eu morava, e tinha o curso à noite e a prefeitura oferecia transporte gratuito para os estudantes, porque durante o dia eu tinha que trabalhar e do trabalho já ia direto para o ônibus, né? Já a ciência de dados, eu vejo hoje, né, como uma ampliação, né, que é um guarda-chuva de três grandes áreas: matemática, estatística e computação, e vem permitindo trabalhar com bases maciças e responder perguntas que antes talvez fossem consideradas impossíveis de investigar. Olhando para a sua trajetória acadêmica, professora, passando por diferentes universidades e posições, qual a experiência você considera que mais marcou a senhora? Olha, tiveram três momentos bastante importantes. A minha fase durante o mestrado em matemática aplicada e estatística, onde tive a honra de trabalhar com a professora Dione Valência e ser orientada pelo professor Júlio, duas pessoas que foram fundamentais na minha formação profissional e também pessoal. A experiência no doutorado no INE, em USP, e posteriormente o primeiro pós-doutorado no CIDAPS, que é o Cruz Bahia, que com certeza foram marcos fundamentais. Na UFRN e no IME, por exemplo, eu aprendi, né,
o rigor metodológico, né? Ou seja, a parte teórica, mas também tive a experiência aplicada. Já no SIDATS, eu tive a oportunidade de aplicar metodologias em problemas reais de saúde pública, que era uma área que muito me interessava em termos de dados. E aí, lá, eu tive a oportunidade de utilizar dados de mais de 100 milhões de brasileiros. Então, essa combinação mudou minha forma de ver o papel da estatística na sociedade, de um modo geral. Falando de obstáculos, qual foi assim o maior desafio que você enfrentou no início da carreira acadêmica? Eu acho que no início de carreira acadêmica é difícil para quase todo mundo, né? Mas, para mim, o maior desafio foi lidar com a escassez de recursos tecnológicos e bibliográficos nos primeiros anos, né? Como eu já falei, né, eu sou do interior e lá a gente não tinha tanto acesso a esses recursos. O que me fez aprender a ser mais criativa e buscar caminhos alternativos para realizar minhas atividades da época da graduação e as pesquisas que eu precisava também realizar, né? Muitas vezes, quando eu chegava em casa cansada e com poucas horas para dormir, porque eu tinha que trabalhar, né, eu pensava, meu Deus, eu vou desistir, não vou aguentar. Mas quando eu olhava para a minha família e pensava que eu poderia mudar essa realidade no futuro e também, talvez, motivar os meus colegas, os jovens da minha cidade, a buscar alternativas além da realidade local, eu ganhava forças e continuava. Não posso deixar de mencionar que fui muito abençoada e tive o apoio do grupo de estudos que a gente chamava de Quinteto Fantástico, durante a graduação, porque eu era a única mulher desse grupo de estudos, né? Então eu fui muito bem acolhida pelos meninos, Fábio, Rodrigo, Rivalino e Carlos, foram pessoas que eu diria que se tornaram a minha base na graduação, né? E o meu apoio que eu precisava, dado que eu não tinha, né, nenhum apoio na cidade de Campina Grande. Então, para mim, foi fundamental. Além do meu primo, né, Rafael Rodrigues, também, que foi, digamos assim, como um ídolo. Eu acho que todo mundo tem um ídolo, né? Geralmente as pessoas têm famosos, né? O meu ídolo desde pequena era o meu primo, porque ele era uma pessoa também que nasceu no interior e era professor de universidade, né? E o meu sonho sempre foi chegar a ser professora de universidade. Então, essas dificuldades existiram, mas também me deram forças para chegar onde eu cheguei. Um outro obstáculo também, que eu acredito que na época era bem difícil para a maioria das mulheres, né? Foi encontrar meu espaço em um ambiente altamente competitivo, nesse sentido masculino, né? Ao mesmo tempo em que eu buscava a afirmação como mulher, nordestina, paraibana e do interior. Então, assim, a gente sabe que um tempo atrás, né, na minha época, né, de graduação, isso ainda era um pouco difícil, né? Então, eu diria que também, para mim, foi algo desafiador, né? Um outro obstáculo foi lidar com essa questão no ambiente acadêmico, né? Inclusive, existiam, né, homens, né, a figura masculina, que chegava a desmotivar, mas, ao contrário, isso me motivava ainda mais a lutar e continuar numa área onde se caracterizava como uma área masculina, mas que nada impedia que nós, mulheres, pudéssemos progredir e ir aonde almejávamos chegar. Bom, falando de obstáculos, né, professora, eu também gostaria de saber, a senhora é professora, pesquisadora e vice-coordenadora do laboratório. Como é que a senhora faz para equilibrar todas essas atividades? Então, hoje, na verdade, hoje eu me encontro afastada, né, da universidade, porque estou realizando o meu segundo pós-doutorado. Mas eu sou pesquisadora, vice-coordenadora, desde muito antes. Então, o que geralmente eu procuro fazer é tentar
montar uma estrutura e ter um propósito, um fundamento, né? Ou seja, eu tento, da melhor forma possível, né, organizar a minha rotina por blocos de prioridade e mantenho equipes colaborativas, tanto no ensino quanto na pesquisa, porque sozinho a gente não trabalha, né? Então, mas, acima de tudo, o equilíbrio vem do sentido de atribuir a cada atividade, né? Ensinar, produzir ciência e liderar iniciativas são partes complementares do mesmo compromisso com a sociedade, né? Porque quando a gente é professor, a gente não é só professor, né? A gente tem, dentro da universidade, temos que incorporar, né? E desenvolver estudos em pelo menos 3 eixos: ensino, pesquisa e extensão. Então, tudo isso está atrelado a uma boa conduta de organização, e é o que eu tento, na maioria das vezes, né, cumprir. Falando um pouco agora sobre pesquisa e saúde, pode nos contar um pouco sobre o trabalho que a senhora realizou no SIDAX e o Fiocruz de BH e como a estatística ajuda a melhorar a saúde pública? No CIDADS, eu trabalho com grandes bases de dados administrativas, como CAB-UNI, SIM, SPH, que são bases que estão ligadas ao Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, etc., né? E para investigar desigualdades em saúde, né? Efeitos de políticas públicas e risco de mortalidade. A estatística, eu acredito, que permite transformar bilhões de registros em evidências robustas. É uma ponte entre dados e tomada de decisão, especialmente quando falamos de populações vulneráveis. Então, esse trabalho de cidades é assim, de grande valia e importância para toda a população brasileira, e não é um trabalho a nível apenas nacional, né? Veja que temos colaborações, inclusive internacionais, que se interessam, né, pelos dados brasileiros. Então, isso é muito bom, e eu diria que de grande valia para pesquisa científica. E como funciona essa sua participação e parceria com o SIDAX, Fiocruz da Bahia e a Harvard Medical School? Então, eu faço parte, eu entrei na cidade já faz 5 anos, quando eu fiz o meu primeiro pós-doutorado, né? Eu já comecei em 2020. E, em seguida, né, eu continuei como pesquisadora após ter ingressado na universidade como professora, continuei como pesquisadora associada ao SIDAX. E hoje estou afastada, realizando meu segundo pós-doutorado. Essa parceria existe devido a um projeto, né, do qual faço parte, que faz parte do núcleo de saúde mental do SIDAX, né? Dentro do SIDAX, nós temos vários núcleos de pesquisa, e o de saúde mental é um deles. O núcleo de saúde mental ele é liderado por Daiane Machado, né, uma pesquisadora muito renomada na área de saúde mental. E ela também pesquisadora na Harvard Medical School, né? E, inclusive, faz parte desse laboratório, junto com os pesquisadores da Harvard, da Universidade de Harvard, né? Então, essa parceria surgiu exatamente a partir desse projeto que Daiane Machado lidera, e do qual eu faço parte como pesquisadora na área de estatística aplicada à saúde. Todos nós fazemos parte do núcleo de pesquisa em saúde mental desse projeto desde o início, somos integrantes do laboratório do Mental Health for Our Lab, junto à Universidade Medical Harvard, certo? E essa parceria nos dá a possibilidade, além de network, financiamento internacional, de juntos desenvolvermos as pesquisas utilizando os dados da coorte científica brasileira junto ao SIDAX. Então, o SIDAX e a Universidade de Harvard têm essa parceria através desse projeto, assim como nós participantes também.
Falando um pouquinho de ciência de dados, assim, quais são as técnicas e ferramentas que são mais promissoras atualmente, especialmente na área da saúde? Olha, hoje eu vejo que um grande potencial em modelos na área de análise de sobrevivência, apesar de ser uma área não ligada diretamente à ciência de dados, mas tem hoje, já existem vários estudos entre análise de sobrevivência e modelos de machine learning, por exemplo. Então, existe uma conexão entre os modelos já definidos lá na literatura e os modelos mais recentes utilizados como modelos de aprendizado de máquina interpretáveis, métodos de causalidade aplicada e técnicas de integração de múltiplos campos de dados. Em saúde, a transparência dos modelos é tão importante quanto a acurácia. Então, essas ferramentas como IA, modelos estruturados e análise de risco individualizado, tendem a ganhar grande força, né, para responder a perguntas ligadas à área da saúde de uma maneira geral. E quando falamos de Big Data e modelos preditivos, como a senhora vê o impacto deles na decisão de políticas públicas? Eu tenho acompanhado e observado que essa nova era, né, de Big Data, vem ganhando cada vez mais um impacto maior, tanto em termos de decisões para políticas públicas, porque a informação está cada vez mais crescendo, e também o Big Data ele permite olhar para populações inteiras e identificar tendências antes invisíveis, né? E os gestores a antecipar riscos, planejar recursos e direcionar intervenções de forma mais eficiente. Mas é fundamental que esses modelos sejam éticos, auditáveis, né, e usados com responsabilidade. Isso não significa que modelos estatísticos, né, já consolidados, também não tenham a sua grande importância e papel. Eu acho que tudo vai depender do foco e do objetivo da pesquisa, a qual você está desenvolvendo e precisa responder. Como tem muitos modelos estatísticos que são complexos, quais são os maiores desafios em transformar esses resultados em recomendações práticas na área da saúde? O maior desafio, eu acho que é traduzir complexidade em clareza, porque a gente sabe que quando a gente roda modelos, quando a gente, né, faz uma análise, a gente está lidando com uma parte técnica. Mas quando se trata de apresentar, né, resultados para a população, então você tem que ter esse cuidado. Eu acho que hoje é considerado algo muito importante, essa questão de transmissão de conhecimento para a população, através, né, de análise de estatística, de modo geral. Resultados precisos precisam ser comunicados em linguagem simples, com foco no impacto e aplicabilidade. Porque outro desafio é garantir que, por exemplo, os gestores, né, entendam as limitações dos modelos. Uma boa análise não é apenas técnica, ela também deve ser comunicativa. Então, esse cuidado eu acho que é muito importante, né, na hora de transmitir aquilo que você obteve como resultado a partir de uma análise de dados. Porque é, de fato, eu diria, o passo mais importante que você vai estar dando como contribuição para a sociedade. Então, é fundamental, né, que esse seja uma preocupação para todos os analistas, né, cientistas de dados, na hora de transmitir as informações para a tomada de decisão. Bom, agora falando um pouquinho de ensino e mentoria, eu gostaria de saber como você aborda a estatística e ciência de dados com alunos de diferentes níveis de conhecimento. Olha, eu tento, né, pelo menos, contextualizar o aprendizado em problemas reais. Eu acho que quando a gente leva um problema real, ou
mesmo que seja um problema simulado ou alguma coisa prática, eu acho que os alunos conseguem entender melhor a estatística, através de algo prático, algo. Alunos iniciantes, eu foco muito na intuição e visualização. Eu tento mostrar para eles onde aquilo pode ser aplicado, em que áreas pode ser abordado, né? Então, eu acho que isso ajuda um pouco os alunos a se motivarem, né, a fazer aquela determinada disciplina ou estudar aquele determinado conteúdo e, ao mesmo tempo, entender a importância da estatística para a sociedade. E do que eles escolheram fazer, né? Por que eles estão aprendendo aquilo, né? Então, para os mais avançados, né, que depende muito do período onde você vai lecionar, né, e qual disciplina você vai lecionar, então, muitas vezes também eu tento mostrar aplicações complexas e métodos mais modernos. Então, a aprendizagem, ela se torna mais significativa quando o aluno ele percebe que a estatística tem o poder de responder perguntas relevantes. Eu acho que, principalmente se você estiver lidando com alunos que não são da área da estatística, né? Porque isso é comum hoje em dia, né? Então, na área de ciência de dados, por exemplo, temos alunos que vêm com uma perspectiva diferente de estatística, mais voltado a aplicações. Então, eu acho que tem que ter, eu procuro, pelo menos, tentar balancear a teoria e a prática ali para motivá-los e conduzir da melhor forma o ensino. Pegando esse gancho, que conselho a senhora daria para quem está começando na carreira acadêmica em estatística ou ciência de dados? Seja proativo, isso é muito importante como aluno. Seja proativo, tive curiosidade, consistência, colabore, pergunte, participe. Eu acho que você, como aluno, tem que aproveitar de todas as formas e espaços da universidade. Não exclusivamente sala de aula, é importante. Observe, preste atenção no seu professor, se concentre nas aulas, para que você tenha, naquele momento, a capacidade de adquirir o conhecimento necessário, né, para entender o conteúdo, mas, ao mesmo tempo, se envolva em projetos, procure conhecer o lado da pesquisa, da extensão, para que você saia da universidade preparado de uma forma completa, né? Porque é um momento que você está se formando, né? Que você está lidando com aquilo que você escolheu para a sua vida toda, né? Com aquela profissão que você escolheu seguir. Então, é importante você ter esse olhar e aproveitar todas as oportunidades que você puder dentro da universidade. Isso vai contribuir muito para a sua formação, tanto profissional como pessoal. Estude com profundidade mesmo, mas também converse com pessoas de outras áreas. É um outro conselho que eu dou, né? Eu acho que é importante você não ficar só ali naquele ambiente, entendeu? A estatística ela cresce e encontra perguntas novas à medida que você vai, né, se envolvendo com outras pessoas. Então, e muitas delas estão fora do nosso campo tradicional. Então, isso pode também ajudar você a motivar você a continuar e crescer na área que você escolheu seguir. Então, eu acho que é um mundo, a universidade, então você tem que tentar aproveitar todo o espaço possível que você conseguir. E como você incentiva a pesquisa interdisciplinar entre matemática, estatística e saúde? Eu acho que uma das formas da gente incentivar essa interdisciplinaridade, né, entre as áreas é justamente através de pesquisa, né? Através de projetos que unem equipes de diversas áreas, incentivando também os estudantes a dialogarem com profissionais de saúde. A interdisciplinaridade ela nasce do encontro entre diferentes formas de pensar e criar esses espaços de encontro é uma parte essencial do trabalho, né, de um pesquisador.
né, de um professor. Então, em relação à matemática de saúde, eu acho que não existe coisa melhor do que você participar de projetos que envolvam essas áreas, porque aí você vai ter a oportunidade de estar trabalhando com profissionais das duas áreas, ganhando conhecimento e vendo, né, de modo real, onde aquilo que você aprendeu em sala de aula está sendo aplicado na área da saúde, como é o caso aqui. O próximo ponto aqui, a gente fala um pouquinho do futuro da área, né? Da área da estatística. E olhando assim na perspectiva do futuro, quais tendências em estatística e ciência de dados que você mais acredita que vão transformar áreas nos próximos anos, né? Visto as mudanças que a estatística está tendo atualmente. Olha, realmente são muitas mudanças hoje, né, na área de estatística e ciência de dados. A ciência de dados, eu considero assim, como fosse realmente um guarda-chuva entre que incorporam três áreas, né? Mas aí a gente vai se adaptando, né, com essa nova era de ciência de dados. Eu acredito que essa junção de modelos estatísticos aplicabilidade e modelos preditivos é algo que vem sendo muito trabalhado e eu acho que é muito promissor nessa área. Além de IA, né, que inteligência artificial na saúde, vem sendo aplicada de uma forma muito, não só na saúde, mas em diversas áreas, vem sendo muito aplicada e trazendo várias inovações. A integração de dados também, e essa questão de Big Data, né, também vem causando impacto na sociedade, na área da saúde, né, principalmente, e métodos para dados maciços serão os pilares das próximas décadas. Eu acredito que isso são áreas, né, que vão sendo cada vez mais exploradas e inovadas ao passar do tempo. A área tende a se tornar mais ética, mais transparente e mais focada no impacto social. Eu vejo muito isso. A gente está buscando coisas de uma área tecnológica e trazendo para a realidade, né, da sociedade como um todo. Então, esses impactos vão cada vez mais crescendo e a tecnologia vem cada vez mais avançando nesses aspectos dos quais eu mencionei. Falando de impacto, qual impacto a senhora espera que suas pesquisas e laboratórios, como o Reset Lab, tenham na sociedade? Eu espero muito que eu tive muita vontade de trabalhar com algo que pudesse ajudar as pessoas. Mas, como eu já mencionei, não queria fazer isso usando matemática. Mas aí foi na estatística que eu vi essa possibilidade, né? Então, se trata de usar dados para a gente ter essa visualização de como é o comportamento, né, da sociedade. Então, eu espero contribuir, né? Eu espero que as minhas pesquisas e o grupo de pesquisa Reset Lab juntos possamos contribuir para a ciência, né? Que reduza desigualdades, que os nossos achados possam, né, auxiliar governos, gestores em tomada de decisões, né, que possam reduzir desigualdades, fortaleça políticas públicas e gere oportunidades para jovens pesquisadores, porque a pesquisa ela não para, ela é contínua. Então, sempre vai ter algo a se fazer e a se estudar, né? Então, eu também espero que dar oportunidade para meus alunos e jovens pesquisadores que queiram e tenham interesse de contribuir, né, nessas pesquisas. O Reset Lab ele é um grupo de pesquisa, né, que envolve engenharia de software e ciência de dados, liderado pelo professor Anderson Stoa, né? E onde eu sou a vice-coordenadora. Então, essa junção, ela tem, além da parte metodológica, ela tem também
ela dá, esse grupo, ele dá a possibilidade de a gente trabalhar com diversas áreas, né? Bom, em relação ao impacto, né, que em pesquisas, a partir das minhas pesquisas do Reset Lab, então eu espero contribuir para uma ciência que reduza desigualdades, fortaleça as políticas públicas e gere oportunidades para jovens pesquisadores. Porque eu acho que ciência é isso, né? É a gente poder ter a possibilidade e, além de ter um olhar para a sociedade, também poder dar oportunidade para os nossos alunos de conhecerem e participarem, dando continuidade a essas pesquisas. Muita vontade de ajudar as pessoas, de um modo geral. É tudo que eu já mencionei, né? Eu me perguntava como era que eu ia fazer isso através da matemática. E foi onde eu conheci a estatística e eu vi na estatística uma ampliação daquela área para ter uma visualização, né, do comportamento da sociedade através dos dados. Então, e o Reset Lab, né, que é um grupo de pesquisa que usa engenharia de software e ciência de dados, duas áreas muito conectadas, né, e importantes nessa nova era de tecnologia, tem esse propósito, né? Tem um propósito de desenvolver inovação social baseada em dados, conectando tecnologia, saúde e inclusão. E não só na área de saúde, mas também em outras áreas, porque dentro do grupo temos outros professores que trabalham com outros tipos de dados. Então, meu maior objetivo é que nossas pesquisas cheguem às pessoas que mais precisam delas, né? De forma clara e objetiva. E, principalmente, cheguem aonde precisam chegar, que é as gestões, né? As gestões, os gestores responsáveis pelos setores, né, pelas empresas, ao governo, de um modo geral, e que olhem, né, para esses achados, para esses resultados, e deles possam ajudar a fortalecer e a promover políticas públicas para melhorar a situação, de um modo geral, de toda a sociedade. Muito bom, professora. Já teve alguma pesquisa que te surpreendeu completamente nos resultados? Sim, na verdade, essa última foi, recentemente, a gente teve uma publicação, foi a minha primeira colaboração durante esse pós-doutorado que eu estou realizando, e, a gente sabe que o tema ele é muito delicado, tema relacionado ao que foi explorado, né, na pesquisa é muito delicado, que é o tema do suicídio, né? Então, quando a gente identifica esses fatores, eu acho que deve ser muito levado em consideração, porque é algo muito que é necessário para a sociedade, é algo silencioso, e muitas vezes não é tão simples de coletar esse dado, entende? Então, quando a gente apresenta um número onde a gente observa que o suicídio, o risco de suicídio, ele é 4 vezes maior em famílias que já tiveram um histórico de suicídio, então isso para mim foi bem impactante, porque a gente sabe que existe já muitas políticas públicas, muita assistência em relação à saúde mental, mas talvez ainda não tenhamos esse dado 100% coletado, entende? Então, porque não é um dado fácil, né? Não é um dado que você consegue, né? É um dado delicado. Então, isso me chamou muito a atenção. E teve exatamente na mesma semana, né, que foi publicado, um colega meu cometeu, né? Um colega meu de muitos anos atrás, e da época que eu fazia ensino fundamental,
cometeu suicídio. Isso, para mim, foi bem impactante. E foi onde eu percebi, nossa, o que levou, né, essa pessoa a tomar essa atitude, assim como o rapaz que entrou na jaula da leoa no zoológico em João Pessoa. Então, são casos que muitas vezes passam despercebidos, mas que requerem que a sociedade preste mais atenção, né? E eu acho importante esse estudo, eu diria que realmente uma área, um fator que precisa realmente ser visto com mais atenção, com mais, sabe? Porque não é um dado fácil, como eu já mencionei. Então, a gente não tem a certeza da dimensão, né? E quantas famílias podem estar passando e não conseguem, né? Porque saúde mental é assim, muitas vezes você está passando por aquele problema, mas você não consegue expor, né? E aceitar que precisa de ajuda. Então, eu, eu considero que foi um resultado que realmente não, me impactou bastante. Pensando nesse raciocínio da senhora em relação a temas delicados, como o próprio suicídio, a senhora já teria pensado em algum projeto em relação a isso e não conseguiu botar em prática por tempo ou condições? Sim, sim. Sim, já pensei em alguns projetos para desenvolver, inclusive com alunos da universidade, mas por falta de tempo mesmo, eu não consegui ainda colocá-los em prática. Mas, com certeza, quando eu retornar do pós-doc, é um dos projetos que eu tenho em mente de desenvolver, né? Focando nessa área, né? Tentando usar a estatística para mais próxima da saúde mental, ligada à saúde mental. E, bom, para a gente finalizar essa pauta aí, a gente gostaria de saber se a senhora acredita que a área da saúde está acompanhando o ritmo das inovações da ciência de dados, do ponto de vista. Inovação na ciência de dados, eu vejo que inovação da ciência de dados na área da saúde. Isso, então, eu vejo que a ciência de dados ela tem crescido bastante nessa questão de saúde. Existem muitas análises, muitos estudos, já sendo desenvolvidos, né? IA, né? Na área de inteligência artificial, muitas pesquisas já vêm sendo desenvolvidas. Eu acredito que essa área vai continuar avançando cada vez mais, porque saúde é importante e considerável, não que as outras áreas não sejam, mas em termos de saúde, né, vem tendo vários avanços, né, com o uso de inteligência artificial, com o uso de modelos preditivos, robustos, e vários desfechos na área de saúde, não só saúde mental. Então, eu acredito que essa área ainda vai continuar e vai crescer ainda mais. Professora Elisângela, foi uma conversa incrível. Muito obrigado por compartilhar suas experiências e visão com a gente. Agradecemos muito pela Agradeço, presença e por compartilhar sua experiência com a gente. e também gostaria de agradecer mais uma vez, né? E dizer que estou à disposição, sempre que precisar. Teria algum meio de comunicação ou para quem queira saber mais sobre o seu projeto, suas experiências? Sim, eu geralmente, eu geralmente o meu lado, né? Se você colocar meu nome lá, você vai ver as pesquisas, todos vão poder ter acesso, vão poder ter lá, quais são as pesquisas que eu venho desenvolvendo, os projetos, os grupos que eu faço parte. E é só acessar o curricular, colocar, buscar a Elisângela com a Silva Rodrigues,
E vocês vão encontrar toda a minha trajetória lá, né, de pesquisa no lado. E também tem o LinkedIn, né? São os meios mais que eu considero. Ou também podem ver através do OCID, e de outros meios de divulgação científica, né? Como o Google Escolar. Bom, e assim a gente encerra mais um episódio do Statisticast. Acompanhe os próximos episódios no YouTube, pessoal, aí nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Um abraço a todos.